Josué, capítulo de número 18. Nós vamos com a série do livro de Josué até a última quarta-feira do mês de março. Estamos aí já agendados, se Deus nos permitir. Se Jesus não voltar, última quarta-feira do mês de março, nós vamos concluir a série no livro de Josué. E a série de Mateus, nós vamos concluir no domingo de Páscoa, que é abril, 20 de abril, né? Já estão de olho no chocolate, né? Por isso que vocês estão sabendo. Em abril a gente conclui a série no Evangelho de Mateus. Josué, capítulo de número 18, todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descrevam-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a José. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a José ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim. Clã por clã, o território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. Do lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Ave. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote e Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon, baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinnom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Hinnom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte e ia para En-Semes. Continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão no sul. E essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados
a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, da tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos aqui nessa noite. Sejamos cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus possamos viver lá fora o que o Senhor espera de nós. Pai amado, nos instrui e nos direciona aqui nessa noite. Possamos compreender completamente, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir de acordo com aquilo que o Senhor deseja. E que em nome de Jesus essa igreja seja fortalecida. Oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. O pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos aqui ao capítulo de número 18 do livro de Josué. Já quero pedir que a Sofia bote o mapa ali para a gente, para que a gente possa aqui explicar tudo o que aconteceu. Nós estamos aqui, você tem acompanhado, estamos no trecho em que Josué está dividindo o território de Canaã, que foi, de certa forma, até agora conquistado, embora haja ainda alguns povos, embora haja ainda alguns focos de resistência, né? Embora em alguns lugares ainda estejam ali cidades ocupadas, mas de uma maneira geral, o território foi conquistado. Deus, então, ordena a Josué. Na verdade, Josué estava ordenado a fazer essa divisão. Essa divisão ela estava ordenada por Deus desde Moisés. Então, estava já estabelecido que essa divisão aconteceria. E nós já compreendemos aqui que o fato de que Deus estava dividindo um território que ainda não estava 100%, né, dominado, não quer dizer que Deus não tinha o controle sobre todas as coisas. Hoje é mais um dia, né, mais um episódio aqui onde nós veremos que mesmo diante da ocupação, Deus ordenava que o povo estivesse ali indo estabelecer o seu domínio para que o nome de Deus fosse reconhecido e para que esse povo então pudesse também trabalhar, apesar de Deus já tê-los abençoado. É isso que a gente vai ver hoje aqui também. Bom, no meio dessa história, então, agora, de divisão da terra, nós vamos encontrar o relato, aqui no versículo de número 1, da armação do tabernáculo. Versículo 1, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro, né, o tabernáculo. Meus irmãos, esse tabernáculo aqui, ele foi montado por Israel ao longo da sua caminhada, né, da sua peregrinação no deserto. E ele, volta e meia, ele era montado em alguns lugares ali para adoração, para apresentação de sacrifícios também em nome do Senhor. Esse tabernáculo ele foi montado aí em alguns momentos. É bem provável que ele tenha sido também montado pelo povo de Israel, que estava estabelecido em Gilgal. Nós vimos isso, que Gilgal, deixa eu ver se tem Gilgal aqui no mapa. Tem? Me ajude. Tá aqui. É Jericó. É bem provável que Gilgal, né, que foi esse acampamento do povo de Israel durante a conquista, tenha sido o lugar onde também eles estabeleceram ali a construção do tabernáculo. Naquele tempo, durante todos os anos em que a conquista do território foi sendo realizada.
Nós já vimos aí que essa conquista durou aí em volta de 7 anos. Durante essas batalhas e essas conquistas, o povo de Israel, que não estava aí dividido ainda nos territórios isolados das tribos, agora que nós estamos vendo essa divisão, então o povo de Israel usou Gilgal aqui como um território, como um local aqui de se estabelecer. Então era o acampamento do povo de Israel, era onde todos eles estavam ali colocados. Só que agora, meus irmãos, 3 tribos aí já haviam recebido território antes da travessia do Jordão. Quais foram? Rúben, Gad e metade da tribo de Manassés. Essas tribos já estavam estabelecidas. Agora que a divisão começa a acontecer de fato, outras tribos estão agora recebendo o seu território. Quais sejam? Judá, a outra metade de Manassés e Efraim. Então, há 5 tribos aqui que já receberam o seu território, que já estão aí basicamente estabelecidas. E se a gente olhar bem, isso é boa parte do território, tanto a oeste do Jordão quanto a leste do Jordão, tanto a leste quanto a oeste do Jordão. Então, está aqui, ó, Manassés, Judá, Efraim, Rúben, Gad e a outra metade de Manassés. Então, boa parte desse território já está distribuído. Esse momento, então, provavelmente deu ao povo de Israel uma segurança para que eles pudessem, então, buscar, pensar em transferir o tabernáculo de um lugar, de uma cidade ali onde eles estavam de uma maneira provisória, que era Gilgal, que foi onde eles se estabeleceram assim que atravessaram o Jordão, para um lugar um tanto mais definitivo. E, de fato, o tabernáculo ele vai ficar em Siló, que é a referência aqui que nós temos no versículo de número 1, o tabernáculo ele vai ficar em Siló até ser, de fato, plenamente destruído, como consequência lá do pecado de Eli. Mas, meus irmãos, então Israel está agora, de alguma forma, encontrando uma segurança para se estabelecer, para estabelecer ali os seus rituais em favor do Senhor, para estabelecer-se ali como um lugar de fato deles. E eles, tendo carregado por todo o tempo essa estrutura do tabernáculo pelo deserto, e tendo ficado provisoriamente ali em Gilgal, agora eles vão armar o tabernáculo de uma maneira definitiva. E o lugar, então, é justamente esse de Siló. Siló é essa cidade aí nas terras de Efraim. Deixa eu ver se tem Siló aqui. Tem. Aqui Siló. Então, não parece ser tão distante, né? Uma coisinha assim. Vai caminhar, né? É um trechão. Mas Siló está ali estabelecido dentro da terra de Efraim. Bem próximo das terras, onde daqui a pouco nós vamos ver, estará estabelecida também a tribo de Benjamim. E aí, de alguma forma, nós podemos compreender que Deus, de uma forma ou de outra, está ali escolhendo um lugar para a sua adoração, está escolhendo um lugar de acordo com o que certamente Deus entende que era o melhor para o seu povo. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque fica ali, vamos dizer, no coração do país, né? No coração dessa região. Bem ali num ponto bem central, né? Perto ali do que vai ser depois a Jerusalém histórica também, né? Então, esse lugar ali é um lugar, vamos dizer assim, conveniente para todo o povo. Pessoas que quisessem ir até lá estariam ali encontrando um ponto bem central, né? É mais ou menos o que foi a ideia, por exemplo, da Constituição de Brasília como capital federal, né? De colocar uma cidade ali no centro, né? Com a diferença de que Brasília ainda precisou ter tudo muito desbravado para que as pessoas chegassem até lá. Demorou um tempo, né? Aqui não, é bem provável que o caminho, não que fosse mais fácil, mas fosse um caminho que eles já estivessem acostumados ali a trilhar, tá? O tabernáculo, né, que antes ficava no acampamento lá no meio do deserto, agora ele está no meio da nação.
no lugar onde o Senhor é santificado. A glória do Senhor, de alguma maneira, está agora estabelecida no meio do povo, literalmente, né? Fisicamente ali estabelecida no meio do povo. Também, provavelmente, porque está se estabelecendo aí dentro do território de José. Nós vimos aí as tribos de José, Efraim e Manassés, nós vimos no culto passado, e agora está ali na cidade de Siló, dentro do território de Efraim. Então, provavelmente também por essa proeminência que tinha José, escolher uma cidade dentro do território das tribos ali que vem de José, também foi um fator determinante. Também foi um fator aí importante para a armação do tabernáculo ali em Siló. Então está estabelecido nesse lugar, um lugar um tanto adequado, um tanto importante, e fez questão, então, Josué, ou se foi outro autor, mas vamos considerar que foi Josué, fez questão ele, então, de trazer essa ênfase, que nesse momento aqui, todos os israelitas se reuniram em Siló, e ali armou-se, então, a tenda do encontro. O texto vai nos dizer também que, nesse momento, a terra foi dominada por eles. A congregação se reúne naquele lugar, se ajunta ali naquela região e, de alguma forma, provavelmente foram feitos ali momentos de adoração ao Senhor. Os israelitas estão interessados nesse tempo. É provável que estivesse ali, de fato, todas as tribos, ou pelo menos muitos representantes de cada tribo dessa, para que o tabernáculo pudesse, então, ser estabelecido ali em Siló. E é mencionado, então, que essa terra está sujeita a Israel, está dominada por eles. Então, é como se fosse, vamos dizer assim, um anúncio de que tudo deu certo. Um anúncio de que Deus cumpriu o seu propósito. Um anúncio de que grande parte dessa terra está tomada e, de alguma forma, encontra-se ali um descanso, vamos dizer assim, para o tabernáculo, um descanso. Parou a peregrinação, parou os lugares não definitivos, encontrou-se agora um lugar definitivo onde poderia ali ser colocado esse lugar onde Deus é adorado. Então, encontra-se ali uma região que está dominada. É claro, mais uma vez, nós sabemos, há os territórios que não estão plenamente dominados. Ainda há povos ali que estão existindo de alguma maneira. Há os territórios, nós vamos ver agora, que ainda precisam ser dominados pelas tribos que ainda não ocuparam o espaço. Mas, de uma maneira geral, de tudo que já está sendo tomado aí, nós encontramos, então, um tempo propício, um tempo adequado. A Arca do Senhor ficou aí por 300 anos. Então foi um lugar onde realmente Israel se estabeleceu. Não fosse os pecados de Eli, da sua família, talvez não tivesse sido retirada dali, mas certamente Deus dominava todas essas questões. Então, 300 anos se estabeleceu aí nesse lugar, em Siló, o tabernáculo, e a Arca da Aliança ficou, então, ali naquele lugar. Depois isso até vai ser referenciado pelos profetas, quando esse lugar vai ser destruído, que era o lugar onde estava a Arca. Quando esse lugar for destruído, para as gerações futuras, vai ficar referência. A referência da destruição que veio sobre esse lugar, embora fosse um lugar que Deus tivesse estabelecido, mas por conta dos pecados deles, o lugar foi destruído, então ficou a referência para as gerações futuras. Em Jeremias, por exemplo, diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló e vede o que lhe fiz. O Senhor falou. Por quê? Porque era tipo uma referência. Vão lá e vejam Siló, onde o tabernáculo ficou estabelecido, onde a arca estava, e vejam agora como está devastado. Nós precisamos desses alertas, meus irmãos. Às vezes nós vemos uma pessoa que cai, um líder que cai, alguém que nós conhecíamos que era muito apegado ao Senhor, que de repente
aparentou dar muitos frutos por muito tempo. Essas coisas devem servir para nós de sinalizadores. Não é para a gente olhar para isso e desdenhar das pessoas, desdenhar de uma igreja que, por exemplo, ruiu diante de uma situação de pecado. São sinalizadores para nós pensarmos que nós precisamos nos manter firmes no Senhor de verdade. Então Deus mesmo fez questão de, depois de muitos anos, usar a destruição daquele lugar como referência ao próprio povo de Israel. Mas uma vez que eles estão ali, estão agora estabelecidos, e todo esse tempo ali de estabelecimento e adoração ali ao Senhor concluído, nós vamos ver que Josué então repreendeu as tribos que ainda não haviam se assentado, as tribos que ainda não tinham tomado o lugar, um assentamento na terra. Porque isso aqui está se dando, meus irmãos, são vários meses, talvez anos, esse período aqui onde eles estão se estabelecendo. E tem tribos que ainda estão estabelecidas lá no acampamento em Gilgal. Então veja que as terras estão sendo distribuídas. Nós vimos as primeiras que já estavam distribuídas, agora nós vimos Judá, nós vimos Efraim, nós vimos Manassés. Essas terras estão sendo distribuídas, mas há aí esses 5, São 5, Rúben, Gade, Manassés, aqui é um só, Efraim e Judá. 5 tribos estão estabelecidas, então há 7 tribos que ainda não se estabeleceram em lugar nenhum. E o tempo está passando, e as coisas vão acontecendo, e Josué vai olhar para eles agora e vai dizer assim: o que aconteceu com vocês? Porque a gente está direcionando aqui, estamos buscando a Deus, saber para onde cada um vai se estabelecer. É bem provável, meus irmãos, que Josué tenha visto, então, nesses povos, nessas tribos ali, um tanto de passividade. Passividade. Sabe aquele menino que vai chegando por 18, não dá nem um sinal de que um dia quer sair de casa, aí chega por 20, está lá do mesmo jeito, pedindo dinheiro para o pai e para a mãe, aí dá os 25, o cara não arranja uma esposa, não procura um canto, dá 30 ele está lá, dá 40 ele está lá e não sai de casa. Pais, nós precisamos aprender com Josué. Josué não vai aceitar essa situação, não. Assim como nós não devemos aceitar. Por quê? Porque o Senhor guia as histórias de cada um. A menos que, usando esse exemplo aí que nós estamos dando, situações pontuais, um pai ou uma mãe doente que precisa, ou que ficou só, e que precisa daquele suporte, é uma coisa. Agora, pai e mãe saudáveis não são para ficar sustentando um marmanjo barbado, marmanja que já é para estar dominando sua vida, ali dentro de casa, 300 anos. Cada um precisa seguir ali também a sua história. E Josué, então, vai ficar aqui indignado com a negligência deles. O tempo está passando, as tribos não se instalam, e era de conhecimento geral deles de que a terra estava sendo distribuída entre os povos. Então imagina, as tribos estão saindo, aí o nego está lá assim, olhando para cá, tipo, não é comigo, ninguém está me vendo. Aí, vamos lá, a próxima tribo. Aí o pessoal está, rapaz, peraí. Não, estou ocupado aqui, peraí. Estava um negócio assim. Embora eles tivessem a sua herança, as incertezas ali com relação à terra, provavelmente foi aquilo que fez com que eles continuassem ali se estabelecendo. Mas veja só, versículo 2. 3, desculpa. Não, 2 ainda, certo. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Versículo 3. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Veja aí a indignação de Josué. Eles estavam ali, meus irmãos, numa condição de satisfação com a condição presente deles.
Pense só, eles estão ali morando todos juntos. Você lembra que quando Deus está ordenando ali a divisão da terra, uma das coisas que era um parâmetro para a divisão da terra era o tamanho das tribos. Então, quem está recebendo mais terra são tribos maiores. Então, para essas tribos menores, Dan, Benjamim, Zebulão, Issacar, Naftali, para essas tribos menores, é muito interessante estar com outras tribos menores, se expor menos, ter mais força de trabalho, e estarem próximos, de alguma maneira, se eles estão aqui estabelecidos em Gilgal, estão próximos de Manassés, estão próximos de Efraim, estão próximos de Judá. Então, estarem próximos de tribos mais fortes, aonde alguns estudiosos apontam que talvez eles até meio que se dividiram em algum momento por essas tribos, tentando encontrar ali refúgio, casa, sem que eles precisassem ali tomar uma atitude enquanto uma tribo individual. Embora o Senhor esteja aqui, nós falamos isso nos cultos passados, preservando um território, de tal maneira que Israel ainda possa interagir, que as tribos possam interagir entre si, cada um tinha que assumir a sua responsabilidade em relação ao seu território. Não era Deus dar as terras para algumas tribos, 5 tribos no caso, são as que já foram estabelecidas, e as outras ficarem ali se estabelecendo dentro dessas 5. Não era essa a intenção de Deus. Então Josué percebeu isso, que eles não estavam ali dispostos a se preocupar com o futuro. Meus irmãos, se tem uma coisa que é mortal para a vida da gente, é você viver, sabe, sem ter um olhar para frente, para o futuro. Isso aqui não é papo de coach, não. É tipo, tu acordar de manhã, você tem que saber o que você vai fazer, o trabalho que você tem para entregar. Se você não trabalha fora, você tem as atividades de casa para fazer. Viver sem saber, sem projetar o futuro. Eu vou procurar um trabalho, eu vou me aperfeiçoar no meu trabalho, eu tenho algo para entregar, eu tenho uma melhoria para dar para minha família. O que eu tenho para fazer? Quais são meus planos? Quais são meus projetos? Viver sem ter essa noção, meus irmãos, é algo mortal para a gente. Primeiro, porque não reflete aquilo que é a orientação bíblica. A orientação bíblica, ela repreende o preguiçoso, ela repreende o que não trabalha, ela repreende o que está encostado nos outros. Em Provérbios, especialmente, livro de sabedoria, fala muito sobre essas questões. Paulo diz que quem não trabalha não deve comer. Então, quem vive tem que viver com objetivos, com propósito. Eu lembro uma coisa assim que eu tinha na minha cabeça, assim, que eu sempre quis, cara, era ter uma família, ter 3 filhos. Eu já bati o recorde. Né? Os planos de Deus foram além dos meus. Mas eu sempre tive isso na cabeça. Então, como eu pensava nisso, eu sabia assim, olha, não dá para ter isso sem trabalhar. Então, eu pensava em trabalhar antes, né, para ajudar em casa, minha mãe, a família, né, enquanto eu morava lá, e depois que fui para o casamento, encontrei, né, a pessoa com quem o Senhor me daria uma família, pensar para frente. E todos os dias, meus irmãos, a gente passa então por essas responsabilidades. No ministério não é diferente. Por que você está no ministério? Por que você faz alguma coisa? Qual é o seu propósito? Ah, sei lá, eu sou do ministério de... usar um aqui que não tem aqui. Recepção. Tem um ministério de recepção. Qual o propósito? Qual o objetivo? O que eu faço aqui? Por que eu estou fazendo? Onde é que eu quero alcançar? O que isso aqui tem a ver? O que se interfere na vida das pessoas? A gente tem que pensar nisso. Estou aqui enquanto pastor, pregando. Por que eu estou aqui? O que eu faço? Onde é que a gente quer chegar? Uma coisa que eu comento volta e meia com a liderança é que quando a gente estabelece algumas coisas para a gente cumprir,
a minha cabeça já começa a girar para frente. Então são aqueles planos que ainda não vão ser entregues para a igreja e sequer para a liderança às vezes, mas que já começa a rodar aqui, sabe? Eu começo a estudar, eu começo a pesquisar, eu começo a refletir, eu começo a ler um livro, porque vai chegar o tempo certo que essas coisas vão começar a brotar. Então agora, para esse ano, a gente tem uma agenda para esse ano, a gente tem um calendário, a gente tem coisas para fazer, vamos trabalhar e nos esforçar para cumprir tudo ao máximo para a glória de Deus, mas tem um monte de coisinha aqui já girando na cabeça, pensando para frente. Porque essa vida sem propósito, sem sentido, sem saber para onde você vai, ou encostado nos outros, como parece ser aqui a situação dessas tribos, não é uma vida adequada. Eles estão aqui, provavelmente, preguiçosos, lentos, e é possível, então, que desejassem aqui ter uma coisa pronta, mas que não tivessem disposição para fazer, para se mexer. Porque se Deus havia prometido que eles teriam uma terra, por que eles precisariam mexer o braço? Por que precisariam mexer as pernas? Por que precisariam pegar em instrumentos de guerra, por exemplo? Não, porque Deus estabeleceu, então vamos só esperar. Não é assim que as coisas funcionam, meus irmãos. Não é assim. O Senhor nos chama, dirige, dá as suas promessas, e nós trabalhamos segundo a vontade de Deus. Amém? Nós trabalhamos segundo a vontade de Deus. Então eles precisavam ter essa disposição, mas parece que é o que eles não têm. Eles não querem fazer nada nesse sentido. Pastor, onde está isso? Está tudo aqui implícito na fala de Josué. Porque ele diz: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Então vocês vão ter a terra, vocês não estão nem interessados em saber onde é que é a terra. Pensa que o tempo está passando e Josué está diante de pessoas, de tribos aqui, que provavelmente ninguém procurou eles para saber: Josué, onde é que é a nossa terra? Sabe, talvez o mínimo seria dizer assim: Josué, a gente quer saber. Ainda que fosse para Josué dizer assim: calma, ainda não chegou a hora de vocês. Mas demonstrar interesse, preocupação, querer saber, estarem ali talvez com o coração, no bom sentido ali, ansioso de querer saber onde é que é, sabe, aquela expectativa, tipo, onde é que vai ser a nossa terra, vamos pensar como é que vai ser. Você é daqueles assim que, tipo, eu quero ter minha casa, ainda não tem minha casa, mas ela já está toda modelada na minha cabeça, como vai ser? É legal isso também, de certa forma. Não para que a gente vá viver sonhos irreais, mas para que a gente tenha pelo menos esses objetivos. Nem isso esse povo tem. Nem isso essas tribos têm. Então, se eles iriam tomar posse dessas terras, se eles iriam ali se deparar com cidades que precisariam ser reconstruídas, dizemos que Josué aí devastou muitos lugares. Então, alguns desses lugares aqui estão com terras, com cidades aqui que foram destruídas. Que os muros foram derrubados, que as casas foram derrubadas. Então, quando Israel está sendo aí direcionada por meio das tribos a ocupar esses lugares, eles chegariam em alguns lugares e está aqui, algumas cidades aqui foram devastadas. Nessa cidade aqui ficam só estão algumas pessoas. Vocês lembram do território que foi dado a Caleb? Deram a Caleb Hebron. E ele sabia que Hebron ainda tinha alguns gigantes lá. Então ele sabia que indo para lá, ele ia ter que se dispor a lutar contra aqueles gigantes. Então é, no mínimo, essa consciência que Josué estava esperando que eles tivessem. Mas aí tem mais coisa. Você tem que lembrar que são famílias. São famílias. E essas famílias, elas precisam migrar, iriam precisar migrar com seus rebanhos, com seus filhos, com seus utensílios pessoais. Então seria uma viagem, os territórios mais próximos, a grande maioria, estão distantes. Benjamim e Dan, que ainda tem uma faixa aqui que vão receber mais próximo, mas a grande maioria vão para territórios distantes. Então provavelmente tudo isso passa pela cabeça dessas tribos. E isso então os acomodou. Meus irmãos,
esse pensamento, esse medo do trabalho, da dedicação, faz com que nós nos acomodemos, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, nos impede de viver tantas bênçãos que Deus tem para nos dar. Tantas terras que o Senhor tem para dar ao seu povo, conquistadas por Deus, que vão precisar também, de uma segunda forma, serem conquistadas pelo trabalho. Então, Deus é o dono da terra, deu a eles, mas eles têm que trabalhar, eles vão ter que lutar, eles vão ter que migrar, eles vão ter que se esforçar para dominar esses territórios. E da mesma forma, muitas vezes acontece na nossa vida. Deus quer nos abençoar, ou está nos abençoando, mas tem coisas que vão exigir trabalho, esforço, empenho. Quantas pessoas nesse bairro o Senhor tem para ele que serão alcançadas? Eu quero crer que centenas e centenas. Mas do que depende, então, que essas pessoas sejam alcançadas? Que aqueles que já creem trabalhem para isso. Porque Deus usa os homens. Deus não envia anjos para ir lá pregar o evangelho. Deus usa os homens. A gente vai ter que sair de casa. A gente vai ter que perguntar se ali pode receber a pregação do evangelho. Para isso, talvez, a gente vai ter que conquistar aquela pessoa. Talvez alguém que nunca pensou em receber um culto na sua casa. Nós vamos ter que sair, nós vamos ter que caminhar nas ruas. E aí, meus irmãos, é esse trabalho que nós precisamos fazer para que aquilo que Deus já estabeleceu possa ser, então, concluído e alcançado. Nós não podemos ser preguiçosos para tomar posse das terras que são de Deus e que Deus estabeleceu e entregou ao seu povo. Não podemos. Muitas pessoas querem se acomodar no conforto. Muitas pessoas querem se acomodar nas estruturas já estabelecidas. Quantas pessoas não querem ir para uma mega igreja de cadeiras acolchoadas, sabe, bem estabelecidas, com um culto, né, maravilhoso, né, no sentido até artístico do negócio. Muitas pessoas querem, mas quantas pessoas querem pagar um preço para estar em uma igreja, uma plantação de uma igreja? Para estar no lugar onde as pessoas carecem da pregação do evangelho? Onde você vai ter que se esforçar para botar um galão de água no bebedouro, para ir comprar uma coisa que a igreja está precisando, para ir na casa de um irmão ali necessitado e levar. Mas muita gente quer estar nos lugares onde tudo já está pronto. E poucos querem estar no lugar onde Deus está usando pessoas para que as coisas fiquem prontas. Então temos que fugir dessa preguiça. Então a pergunta de Josué é tipo, até quando isso vai continuar assim? Até quando nós ficaremos parados? Até quando nós estaremos aqui ainda satisfeitos apenas com aquilo que já temos? É preciso pensar. Josué está ali atento a essas questões e o povo está negligenciando a tomada da posse da terra. E sabe o que acontece? Enquanto eles estão aqui parados, pense aqui, são 7 anos dominando essa terra e alcançando muitos lugares. No meio desses conflitos, o que está acontecendo? Esses povos que estavam aqui estabelecidos em Canaã, eles estão sendo enfraquecidos. Tem pessoas morrendo, tem cidades sendo destruídas, tem grupamentos de exércitos locais que estão sendo ali destruídos também. O inimigo ali está perdendo força. Só que acontece, quando o tempo vai passando, Israel não parte para dominar essas tribos, não partem para dominar aquilo onde Deus já fez o seu trabalho, por meio de Josué e por todo o povo que estava trabalhando e lutando. Quando isso não acontece, o inimigo ele vai se restabelecendo. Enquanto eles estão sendo negligentes, o tempo está passando, em cada cidadela, em cada localzinho, em cada pequena tribo daquele lugar, os inimigos
que estavam ali em Canaã, eles vão se restabelecendo. Eles vão reconstruindo o que estava caído, eles vão indo atrás de uma arma mais forte para eles poderem se defender da próxima vez que Israel vem. E aí, meus irmãos, o tempo vai passando e você não aproveita aquela vantagem que Deus deu. E eu tenho um exemplo muito claro para isso. O que é mais fácil? Ensinar os filhos no caminho do Senhor ou esperar que eles já adultos, adolescentes, jovens, consigam compreender o que é a palavra de Deus? Certamente, meus irmãos, o mais fácil seria que eles, adolescentes, jovens, adultos, compreendessem o que é a palavra de Deus. Ensiná-los na infância não é o mais fácil, é o mais trabalhoso. É o que vai exigir mais. Mas quando o tempo vai passando e nós não agimos, não trabalhamos, e aí eles vão crescendo, vão amadurecendo no sentido da idade, vão conhecendo outras coisas, o inimigo ele fica mais forte. Porque muitos deles vão assimilar na cabeça coisas, pensamentos, mentalidade, de acordo com os padrões desse mundo que eles foram aprendendo na TV, na internet, na escola, com outros amigos. E aí, meus irmãos, aquela vantagem que nós tínhamos, quando eles só davam atenção para nós desperdiçamos. Porque hoje, lá em casa, a gente tem as várias faixas etárias, né? Tava brincando, daqui a pouco os meninos, os maiores vão embora, aí vai ficar os pequenininhos para dar o chameguinho. Já fiz meus cálculos, quando eu tiver com 60, os menorzinhos ainda vão estar ali na faixa dos 20. Aí que eles vão sair de casa, né? Eu vou ficar velho, gente. Bora voltar aqui. Mas preste atenção, agora, a Alice, por exemplo, ela é todo chamego pra gente. Toda atenção. A gente vai lá, pega ela, a gente leva para onde a gente quer, a gente carrega para onde a gente quer. A gente ensina segundo a nossa vontade. A resistência dela é a resistência de uma criancinha. É uma birra, sabe? É estar cansado, já com sono. É querer assistir uma coisa que não devia. Mas a gente ainda tem controle. Mas é trabalhoso. Aí você vai pegando os marmanjos, né? Sofia, o João. Eles já têm uma mentalidade mais deles, mais estabelecida. Eles já querem as coisas mais no tempo deles. E olha que, graças a Deus, tivemos a oportunidade de, desde novinhos, igual a Alice, poder estar ali estabelecendo eles na instrução do Senhor. Agora imagine um pai que não se dedica a isso, e depois, quando o menino está ali adolescente, 16, 17, 18 anos, 20 anos dentro de casa, e aí que ele quer que esse menino descubra os caminhos do Senhor. Seria o mais fácil se ele entendesse, porque em tese ele tem mais maturidade, seria mais fácil de compreender, mas é o mais difícil. No fim das contas é o mais difícil. Não é o mais trabalhoso, mas é o mais difícil. Então, enquanto Israel não corre aqui nesses lugares de dizer assim, vamos lá, vamos trabalhar, é longe, tem que chegar lá, tem que reconstruir, vamos lá, vamos fazer, é trabalhoso, mas é o mais fácil ainda. Porque depois que esses povos locais começam a se levantar, começam a se empenhar para serem mais resistentes, aí tudo vai ficar ainda mais difícil, mais complicado. Então, da mesma maneira, meus irmãos, não desperdice as oportunidades que nós temos na pregação do Evangelho. No estabelecimento de uma vida com o Senhor. Jovens estão procurando alguém para casar, o que é mais fácil. Você trabalhar ou casar com alguém que caminha nos caminhos do Senhor, que você viu que essa pessoa serve ao Senhor, ou você casar com alguém para depois você estar lá dentro do casamento, tem que trabalhar de evangelista para aquela pessoa se converter, e você tendo luta ali todo dia. Seria mais fácil se essa pessoa simplesmente assimilasse, mas na prática não é. Aí vai dizer, mas é muito difícil achar assim, um crente de verdade. Mas vale mais a pena
do que você ir lutar depois. Gaste tempo procurando um crente de verdade, uma crente de verdade, um servo de Deus, uma serva de Deus. Gaste tempo nessa busca. É árduo, mas gaste tempo nessa busca e tenha facilidade depois em conviver com alguém que ama o Senhor com você. Então, quando o tempo vai passando, o inimigo se fortalece. Se nós não agimos, o inimigo ele vai se fortalecendo. Então, partir primeiro é muito importante. E Josué viu que esse povo aqui está... Josué viu que esses povos aqui estavam ali ficando passivos, esperando, o tempo está passando e eles não fazem nada. E aí, Josué então vai dar uma catracada neles. Vamos lá, vocês vão se assentar. Veja o versículo 4. Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei o sorteio para vocês na presença do Senhor, nosso Deus. Mas os levitas não receberão nada entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad e Ruben, a metade da tribo de Manassés, já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens do Senhor estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento em Siló. Essas 7 tribos aqui estavam passivas. Josué ficou indignado com isso. E nós vimos os motivos aqui. Josué tinha muitos motivos, de fato, para ficar indignado com isso. Mas, meus irmãos, a indignação sem atitude não resolve nada. Você está indignado porque seu filho não está seguindo os caminhos do Senhor, porque ele só está no celular. Você está indignado porque ele não quer saber as coisas de Deus, não faz devocional. Se ficar indignado, não vai resolver nada. Tem que ter atitude. E a atitude é ter um caminho sábio para conduzir aqueles que precisam de instrução. Então eles estão lá tudo passivos. Aí Josué vai dizer assim: olha, vocês vão escolher 3 homens de cada tribo que eu vou enviar a vocês. Só tragam os homens. É provável que tenham feito ali 3 grupamentos com um de cada tribo. Então 7 espalhados, né? Um de cada tribo, mais 7, mais 7. E aí, meus irmãos, Josué vai dizer assim: o que eles precisam fazer? Ó, vocês vão por toda a terra, vocês vão ter que mapear a terra, vocês vão trazer para mim, dividir essa terra em 7 partes. Então ele foi dizendo para eles o que eles precisavam fazer. Ah, pastor, eles podiam ter pensado nisso, eles podiam ter ido atrás da terra deles, eles podiam, mas não fizeram. E às vezes a gente está indignado com aquele que não faz, com aquele que não pensa, com aquele que não toma atitude. Tem gente que é assim, só vive chateado. Ah, porque o outro não faz. Ah, mas tá vendo aí, o outro não fez. Ah, mas... Ei, a indignação pela indignação não resolve nada. Se você tem a consciência, parta para a instrução. Vamos lá, olha, o caminho é esse aqui. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer dessa maneira? Aí Josué foi descrevendo. Depois que fizeram o mapa das 7 partes, vocês vão trazer para mim. E aí quando vocês trouxerem para mim, eu vou fazer o sorteio segundo na presença de Deus. Na presença do Senhor. É bem provável que na hora do sorteio eles tenham usado mais uma vez aquele Urim e Tumim. Você lembra? Mas fizeram um sorteio diante de Deus, ou seja, confiando que Deus iria estabelecer o local de cada um. Mas antes, eles precisavam trabalhar, e aqueles que não estavam trabalhando precisavam daquele empurrão, precisavam daquela instrução. Então nós precisamos fazer isso. Naquilo que está difícil, a gente tem que parar e dizer assim: olha, tem que criar um plano para isso. Tem que criar um plano para isso. Meus irmãos, muitas igrejas estão, por exemplo, abolindo a escola bíblica. Por quê? Porque as pessoas foram deixando de ir para a escola bíblica.
Só que a escola bíblica é um instrumento importante na vida da igreja. Tem se demonstrado assim há anos e anos. Mas muitos têm acabado com a escola bíblica. Muitos têm mudado o horário dos cultos para deixar a igreja mais à vontade. É uma forma de fazer um plano? Sim, mas é um plano muito passivo. Agora, o que nós podemos fazer para que as pessoas estejam na escola bíblica? Como eu posso fazer para que as pessoas estejam motivadas a ir para a escola bíblica? Eu sempre gosto de compartilhar com líderes de outras igrejas que o que nós temos feito aqui até o momento tem dado certo. A gente tem um período ali de férias, onde você para, onde a liderança vai se oxigenar, vai estudar, vai respirar um pouco. Aí depois a gente retorna, tem os períodos como escola. De alguma forma, até o momento, tem dado para a gente um bom quórum, uma boa presença na escola bíblica. Porque, querendo ou não, meus irmãos, nós colocamos 50% da igreja na escola bíblica. Às vezes mais, às vezes chega a 60%, teve dias de chegar a 70% da igreja na escola bíblica. Você vai, às vezes, em escola bíblica de igrejas com 1.000 pessoas, você não tem 100 pessoas na escola bíblica. Então, proporcionalmente, a gente tem atingido um bom número de pessoas na escola bíblica. Até o momento, tem sido uma coisa que tem dado certo. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, os professores, a equipe tem que estar se esforçando. O que a gente pode fazer para renovar e fazer com que as pessoas estejam? Porque, no fim das contas, o importante é que as pessoas estejam aqui para aprender. E se disponham para isso. Agora, se é difícil, o que a gente pode fazer para que eles estejam juntos? A mesma coisa na tua casa. Você precisa de culto doméstico. O que está faltando? Rearranja aí o negócio. Lá em casa não dá para fazer à noite, por isso. Será que dá para fazer de manhã? Será que dá para pegar um momento no final de semana, quando está todo mundo em casa? O que dá para fazer? Se você sequer parar para pensar, para planejar, e ficar só resmungando que não tem, que as pessoas não ajudam, que não sei o quê, você não vai para lugar nenhum e não resolveu nada. Josué os confronta, mas depois diz assim: ei, mas espera aí, vocês vão ter que fazer dessa maneira aqui. E os colocou para fazer, e meus irmãos, deu certo? Deu certo. E disse: olha, Judá está estabelecido ao sul, José, né, que é Efraim, e Manassés está ao norte, para estabelecer ali como se fosse uma proteção para o tabernáculo, mas vocês vão buscar as outras terras. E veja que eles estão indo, são poucos homens, provavelmente em territórios bem hostis. Então não era uma tarefa fácil. Então provavelmente escolheram pessoas ali com empenho. Sabe por quê? Porque quando você pega um grupo grande, é muito improvável que você pegue todo o grupo e todo mundo esteja empenhado. Tem gente que às vezes vai pegar um trabalho de feira bíblica. Aí a pessoa vai lá, ela tá toda empolgada. Aí ela chega, a turma dela tem uns 3, 4 que não são empolgados. Não vou participar disso aí não, porque são todos... Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, se você é o que está empenhado, se você é o que tem força, se você é o que sabe ali que o valor daquilo ali, ou você contagia os outros, ou você vai se deixar contagiar por eles. E se você se deixou contagiar por eles, não adiantou de nada. Então, ou você vai lá e se empenha, na minha casa só eu que gosto de... Você tem que conseguir contagiar os outros. Então não dava para mandar as tribos todas de uma vez. Por quê? Porque Josué sabia que eles não estavam assim tão empenhados, senão já teriam ido atrás das terras. Escolheu algumas pessoas só. E essas pessoas foram enviadas em lugares difíceis e cumpriram aquilo que tinha sido estabelecido. Trouxeram a Josué aquilo que ele queria. O mapa ali daquelas 7 terras separadas para que pudesse ali fazer o sorteio. O texto diz que os levitas não receberiam nada de terra, né? Porque eles receberiam o sacerdócio do Senhor como herança. Isso já havia sido falado anteriormente, ele repete. Algumas instruções aqui estão repetidas. Porque até isso, meus irmãos, tem coisa que a gente vai ter que estar repetindo para quem ainda não aprendeu. Você educa uma criança,
Você vai lá e diz assim, menino, desce daí. Ele vai lá e sobe de novo. Você diz, menino, desce daí. Ele vai lá e sobe de novo. Você vai ter que ser menino, desce daí. Você vai ter que fazer até que ele aprenda. Você não vai pegar um catecismo e ensinar uma criança e no primeiro dia ela saber 10 perguntas. Um dia você vai conseguir ensinar uma, depois você vai ensinar outra, depois outra, depois vai parecer que ele vai retroagir, vai desaprender tudo e você vai trabalhar. Então, cada coisa na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes vai precisar desse empenho e até de repetir muitas vezes aquilo que precisa ser ensinado. Não dá pra gente ser daquele tipo de gente que tudo logo fica insatisfeito, porque a pessoa não aprendeu, porque não entendeu, porque eu tenho que repetir. Não pode ser assim. Então Josué está aqui reexplicando coisas que já haviam sido explicadas. Por quê? Porque eram povos passivos. E se eles eram passivos, eles vão ter que ser reensinados sobre algumas coisas. Mas eles foram, fizeram a inspeção, provavelmente foram escolhidas ali, como eu disse para vocês, pessoas mais disponíveis, com mais agilidade. Foram divididos ali, fizeram ali tudo que deveria ser feito. A ordem foi sendo estabelecida ali, tudo isso foi sendo estabelecido. O historiador Flávio Josefo acreditava que todo esse mapeamento tenha durado mais ou menos 7 meses. Então, são 7 meses em que tem alguns trabalhando, explorando, encontrando as outras regiões, mapeando e dividindo, e tem um monte lá em Gilgal aí. Porque quando a gente quer que as coisas andem, meus irmãos, a gente vai ter que também entender que a gente vai ter que trabalhar muito antes das coisas começarem a dar certo. Então, não acho que vai ser de uma hora para outra, um monte de coisa na nossa vida que até Deus já estabeleceu, que Deus até já abençoou, que nós sabemos que Deus quer daquela maneira, mas a gente vai ter que trabalhar. E muitas vezes a gente vai ter que trabalhar sozinho, ou trabalhar com poucos, até que as coisas comecem a frutificar. Então, se foram 7 meses com 21 homens trabalhando ali, enquanto tem 7 tribos ali ainda paradas e Gilgal esperando que as coisas possam acontecer. E aí, meus irmãos, eles vão, se empenham, trabalham, tinham risco de serem descobertos, tinham risco de serem mortos, mas Deus ia cuidando ali de tudo, certamente debaixo da sua providência. E isso nós temos que ter uma convicção no nosso coração. Porque enquanto a gente está trabalhando ali muitas vezes sozinhos ou com poucos, que o resultado parece que ainda não está aparecendo, a gente tem que confiar muito na providência e no cuidado de Deus, que é Deus que está guiando, que é Deus que está cuidando, que vai chegar o tempo da gente ver as coisas frutificando. Isso tem que estar convicto no nosso coração. Às vezes a gente vai querer olhar para frente e já ver os resultados. Tenha paciência, confie em Deus, continue trabalhando. Quando você educa os seus filhos, você não vai ver ele daqui a... Você pega uma criança ali, você começou a educar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a 20 anos, se for rápido, será uma pessoa que estará ali conduzindo uma família. E você vai poder ter a alegria de dizer assim, olha, eu consegui formar um homem de família, uma mulher de família, que agora tem a sua casa, tem a sua família, cuida dos seus filhos. Mas você não vai olhar quando ele vai ter 4 anos. Com 5 anos ele vai estar ali, ainda vai fazer birra. Você ainda vai ter dificuldades. Vai chegar a fase da adolescência, você vai ter as dificuldades inerentes da adolescência. Então, cada etapa da vida vai ser uma construção. Mas nós temos que ter a consciência que Deus está conduzindo, que Deus está provendo, que Deus está protegendo enquanto a gente trabalha. Isso tem que dominar o nosso coração. Vai chegar no ponto. Você está aqui hoje e tem coisas que estão aí na sua vida que você está inquieto,
Trabalhe, 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 que depende de você. Confie em Deus. Trabalhe. Bom, quando a terra inspecionada ali foi finalmente dividida, Deus direcionou ali qual seria a divisão. Foi Deus que estabeleceu. Então Deus sempre estava ali cuidando, zelando, dando caminho, fazendo com que eles reconhecessem ali que era tudo posse dele, domínio dele. Aqui em Josué, meus irmãos, ele mais uma vez ele traz a figura de Cristo para nós. Cristo é aquele a quem o Senhor deu a terra. E a Canaã celestial está lá loteada segundo a vontade dele, é ele que está direcionando e é ele que dá segundo a sua vontade. A cada um de nós recebemos, é por meio de Cristo que nós recebemos a posse dessa terra nos céus. Então isso é maravilhoso para nós. Josué mais uma vez aqui se mostra bem nessa figura de Cristo, que distribui a cada um daqueles que vão sendo salvos, segundo a sua vontade. E nós temos que ter isso bem firme em nosso coração. Os últimos versículos, do 11 em diante, vão trazer as terras da tribo de Benjamim. A primeira tribo aí sorteada, então depois que estava tudo estabelecido, então um capítulo só aí nós viajamos aí mais ou menos 7 meses ao ano. Agora que está tudo estabelecido, tudo mapeado, vamos agora lançar as sortes. Diz o texto que a primeira sorte saiu para a tribo de Benjamim. E aí o texto vai distribuir a terra, clã por clã. E aí talvez por ter sido a primeira a ser sorteada, recebeu essa terra aqui bem, sabe? Bem localizada. No meio de Efraim, pedacinho de Manassés, próximo a Siló, não tão distante, pegando o norte de Jerusalém, que ainda não era Jerusalém, né? Que nós vamos conhecer depois, mas que se estabeleceria como esse lugar. Não tem saída para o mar, porque nem tudo é perfeito, né? Não tem saída para o mar, tá? Mas tem uma beirada aqui que pega no Rio Jordão. Alguns mapas, tem um outro mapa aí no computador, que ele mostra como se eles pegassem aqui a beira do Mar Morto, mas provavelmente pegaram essa região aqui bem central, que a tribo de Benjamim foi aí a primeira a ser escolhida dessas 7 aí que ainda estão faltando. Então é uma cidade aí protegida, uma cidade aí, vamos dizer assim, cuidada por Deus, não que os outros não sejam, né, mas é colocada aí de uma maneira cuidadosa. Aí tem as divisas, que nós não precisamos aí explicá-las por detalhes, né, mas basicamente o que a gente precisa saber é isso. Tem Judá ao sul, que é uma tribo muito importante, tem Efraim ao norte, que também é uma tribo muito importante, né, que é uma das tribos aí de José. Então, essa proximidade aí com o Jordão e com o Mar Morto. Então, basicamente dessa distribuição que nós vamos encontrar aí nos próximos versículos, né, toda essa descrição aí que vai até lá do versículo 20, toda essa descrição aí é basicamente colocando aí esses limites, né? As cidades, depois vai ser informado aí quais são as cidades que ficaram aí dentro da tribo de Benjamim. São 26 cidades, descritas aí nos versículos 21 até o versículo de número 28. São 26 cidades, aqui só está ilustrado 3. Até isso, gente, quando você for pegar esses mapas assim para dar uma analisada, saiba que tipo, não tinha só 3 cidades aqui. Sempre atentem para o texto bíblico. Então, dentro do território de Benjamim, se estão todas as cidades aqui descritas, foram 26 cidades. Talvez só tenham sido descritas as mais proeminentes. Talvez tivesse até mais. Por quê? Porque as cidades desse tempo não são essas mega cidades que nós temos hoje. Eram cidades, estado, pequenas, né? Pequenas vilarejos, nós podemos dizer assim. E aí tem alguns destaques nessas cidades, como, por exemplo, Jericó, que está dentro do território de Benjamim. E aí você lembra que Jericó é uma cidade que foi proibida de ser reconstruída. Ficou dentro do território de Benjamim. Outra cidade aí importante, Gilgal,
não está ali no mapa também, mas Gilgal é uma outra cidade que vai fazer parte aí desse território de Benjamim. Gilgal é bem conhecido nas histórias de Saul, né? Betel também é um lugar muito famoso. Ali também, esse mapa está todo furado aí hoje, não está mostrando nada. Betel, estava aí. Pará, esse aqui, por incrível que pareça, não é o Pará daqui do Brasil, viu, gente? Não é o Pará. Você lê a Bíblia e diz assim, olha, tá aqui, achei o Pará. Quero ver você achar o Maranhão. O paraense falar para você, né? Aqui o Pará, quero ver você achar o Maranhão agora aí na Bíblia. Esse aqui não é o Pará daqui do norte do Brasil, tá? Era uma cidade chamada Pará, que não é uma cidade muito proeminente. A cidade de Mispa, cidade de Ebenezer, né? Que também Ebenezer é muito conhecida por Samuel e Jeremias também. Então, meus irmãos, vejam só que há algumas cidades aí importantes. A parte norte de Jerusalém, que eu falei agora há pouco, fica também dentro do território de Benjamim. E aí o que nós podemos guardar é que, de fato, era esse território cuidado por Deus. Essa é a ideia do território de Benjamim. É um lugar cuidado por Deus. Mas, meus irmãos, no próximo capítulo, nós vamos ver a divisão das outras, para as outras 6 tribos que ainda estão faltando. Estão todas elas no capítulo de número 19. Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e a tribo de Dan, né? Também vamos saber o que Dan ficou aí no meio aí. Mas o principal que nós precisamos saber, meus irmãos, é que se Josué não tivesse tomado uma atitude de instruir aqueles que estavam ali parados e paralisados, meus irmãos, é bem provável que eles não tivessem saído do seu lugar para ir até lá. É bem provável que Benjamim não tivesse tomado uma terra tão boa como essa terra que eles acabaram recebendo. E as outras tribos também não tomassem as suas terras. Então nós precisamos sair daqui nessa noite, meus irmãos, com a consciência de que ainda que Deus esteja provendo, abençoando, direcionando, não é tirado de nós a responsabilidade pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de fazer aquilo que Deus tem colocado a nós. Você tem filhos, trabalhe em cima dos seus filhos, instrua-os no Senhor. Você é casado, trabalhe no seu lar, para que o seu lar seja edificado. Você ainda não é casado, mas você sonha em ter uma família, trabalhe para estar preparado para isso. Sonhe, pense, planeje, segundo a vontade do Senhor, busque alguém que vai contribuir com você nisso, gaste tempo nisso. A gente é da geração que tem fugido do trabalho, que tudo que a gente puder terceirizar, a gente terceiriza, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, o próprio Senhor nos dá trabalho. Ele não quer que nós estejamos paralisados, Ele não quer que nós estejamos preguiçosos, Ele quer que nós trabalhemos e trabalhemos para a glória dele. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.